Vossos filhos são a propriedade de Deus, comprados por preço. Sede muito escrupulosos, ó pais e mães, no tratá-los de maneira cristã. A juventude deve ser cuidadosa e judiciosamente educada, pois os maus hábitos formados na infância e na juventude frequentemente se apegam à experiência de toda a vida. Queira Deus ajudar-nos a ver a necessidade de começar direito. O primeiro filho, especialmente, deve ser educado com grande cuidado, pois ele educará o resto. As crianças crescem segundo a influência daqueles que os rodeiam. Se são tratados pelos que são barulhentos e violentos, tornam-se barulhentos e quase insuportáveis. Ai, como é importante fazermos um bom trabalho desde o começo. Não que devamos desanimar uma vez que já tenhamos falhado até aqui, porque é certo que o Senhor, com a sua graça e misericórdia, há de nos dar condições de avançarmos e seguirmos adiante, obtendo também vitória. Mas como o trabalho fica mais tranquilo, mais leve, quando iniciamos já focados naquilo que é o correto a fazer. E eu chamo a sua atenção aqui para este ponto sobre o filho mais velho, o primeiro filho. Quão importante é nos dedicarmos à educação do primeiro filho, uma vez que os demais que virão, ainda que tenham temperamentos diferentes e formem personalidades diferentes, terão aquele primeiro filho como referência. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu tive a preocupação de dar um espaço de tempo entre ele e um segundo bebê de 3 anos. Mais para frente eu vou comentar sobre essa questão da idade. Mas a minha preocupação em dar esse espaço de tempo era exatamente porque um dos textos que vinham à minha mente quando eu pensava num segundo filho era esse texto que acabamos de ler. Eu queria ter os primeiros anos dele ali muito bem trabalhados, para que ao vir um segundo bebê eu tivesse tranquilidade em meu coração de que havia criado uma base correta para ele, para que ele pudesse posteriormente ser um bom exemplo para o seu irmão ou irmã. Se você tem apenas um filho, observe esse conselho e trabalhe fielmente na educação deste único filho. E quando você tiver um segundo filho, você verá que o seu trabalho será mais leve, será mais tranquilo, porque a boa educação dada ao primogênito fará com que este segundo filho seja mais facilmente educado. Mas se você tem mais de um filho já e não pôde parar para analisar a tempo sobre quão importante era a formação daquele primeiro filho, lembre-se disso que nós lemos aqui também no restante do parágrafo. As crianças crescem segundo a influência daqueles que os rodeiam. Todas as pessoas ao redor das crianças são influências para elas. Nós, as outras crianças com quem elas se relacionam, os outros parentes com quem elas se relacionam. Então, se você já tem 2, 3, 4 filhos e não teve o cuidado minucioso na educação do primeiro, não esteve tão atento a esse detalhe, como uma forma estratégica de facilitar a educação dos demais, lembre-se do seguinte: todos os membros da família precisam ser entregues ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, abençoe nossas famílias, abençoe nossos esforços e principalmente abençoe os nossos filhos, aqueles mais velhos, ó Deus, que servem de exemplo para os mais novos. Ajude o Senhor a serem fiéis àquilo que ensinamos e ajude-nos, Senhor, a sermos cuidadosos com a educação deles, para que formemos um caráter simétrico na mente dessas crianças e elas sirvam de exemplos para os demais. Perdoe os nossos pecados e, naquilo que falhamos até aqui, Senhor, dá-nos condições de termos vitória. Em nome de Jesus. Amém.